a referência do acolhimento da família a esse idoso. E nós perguntaríamos como se dão, de forma geral, as relações em família com pessoas mais velhas, né? Há uma queixa de que essas pessoas costumam ser excluídas das conversas, das decisões familiares. Isso realmente acontece? Vamos virar um pouquinho a figurinha e começar pela Márcia. É importante colocar realmente essa situação, porque falando especificamente sobre a questão da aposentadoria, que é a área que eu mais me identifico no meu trabalho, o que acontece? As pessoas que estão se aposentando, quando elas retornam ao seu convívio familiar, muitos não sabem mais como lidar com aquela convivência. Autores ressaltam que em pesquisas que antes o homem, normalmente, ele procurava ter uma relação boa ao retornar com a esposa. Atualmente, também com os filhos. Porque já é uma questão, já está andando, né, caminhando para uma reflexão maior sobre esse passo que se dá em relação à questão da aposentadoria. Muitas pessoas são solteiras, já quando eles vão se aposentar, solteiras, separadas, viúvas. Então, o que é que acontece também? A solidão, o isolamento, o convívio que havia no ambiente de trabalho. Com essa ruptura, há um distanciamento, né, dos colegas, que há depoimentos nossos, no nosso grupo de preparação, que eles falam que o medo que eles têm de se aposentar é esse distanciamento dos amigos. Inclusive, quando eles receberam a carta que a gente manda todo o começo de ano, eles tomaram um susto por conta da proximidade da aposentadoria. Eu já vou. O medo, o que é que eu vou fazer? E isso também interfere na questão familiar. Portanto, que nós temos na nossa programação uma palestra só sobre as questões familiares, relações familiares e interpessoais, por conta dessa questão, porque com o isolamento as pessoas vão ficar deprimidas, tristes. Tem gente que certa vez também em um artigo, a pessoa falou que meu pai, após a aposentadoria, aposentou-se num dia e faleceu no outro. Então, e tem que haver essa preocupação em lidar com essas questões humanas, sociais, psicológicas e não apenas financeiras, para que o ser humano, o funcionário, o empregado, ele possa, de uma forma tranquila, fazer essa passagem paulatinamente. Então, essa questão familiar é importantíssima. O apoio da família, as relações com o trabalho, com o social, né, o convívio social, eles vão dar esse suporte para que a pessoa, o idoso, o aposentado, continue com qualidade de vida nos seus longos anos por aí. Esperamos, professora Mayra. Pois é. Nesse aspecto, a gente pode dividir 2 tipos de idosos. Os que envelhecem sozinhos e os que envelhecem no seio familiar. Nós temos uma proporção muito grande de idosas do sexo feminino sozinhas, depois da viuvez ou que não casaram, e tem uma velhice realmente solitária em até um caráter de abandono. Com relação aos idosos, para esse tipo de idosas, vamos retomar novamente, isoladas, a sociedade oferece os abrigos, as instituições de longa permanência, que é a clientela que deve estar asilada, um termo já em desuso, que é internadas nessas instituições de longa permanência, são essas sem família. Os idosos que envelhecem no seio familiar, eles também passam, por um grau de desvalorização, do jeito que a sociedade desvaloriza o idoso. Nesse aspecto mais amplo, a família é um pedaço dessa sociedade. Nós reproduzimos realmente os valores sociais dentro de casa. E esses idosos, eles são excluídos literalmente com uma leve interpretação de inclusão quando se usa o dinheiro do aposentado para suprir as necessidades da família, não do idoso, que já é perante a nossa análise um crime. Mas diante da visão familiar, aquele idoso é incluído por esse motivo, e não que ele seja necessário para a dinâmica familiar em si. Pelo contrário, eles são vistos normalmente como um peso, um fardo,
uma situação que atrapalha até a boa dinâmica familiar. E a gente também tem que lembrar a existência das gerações plurigeracionais no mesmo ambiente familiar. Então, nós temos o idoso, temos o filho do idoso, que é o pai ou a mãe de tantas crianças que logo se tornam adolescentes, vão ter filhos, trazem para aquela mesma residência. Então, nós chamamos assim os lares plurigeracionais, com muita chance de agressões e violência contra o idoso. Também uma estatística... Muita chance de exclusão, né? De exclusão e agressão física, por mesmo, espaço, né? Físico, por abuso financeiro, por negligência. Então, a necessidade dos demais membros da família sobrepõe a necessidade do idoso, que já acha que tem uma vida sem interesse para ser atendida. Não precisa. O idoso, às vezes, é visto como uma pessoa que não tem necessidade de lazer, não tem necessidade de se alimentar bem. Com o próprio dinheiro, ele é excluído também, né? Pessoas até assentimentais, como se eles não sentissem, não tivessem tristeza, alegria ou necessidade de uma interação mais efetiva. Porque na terceira idade, os laços afetivos vão se reduzindo. Nós sabemos que, à medida que envelhecemos, perdemos amigos, parentes. Então, o laço vai acabando ficando muito a nível familiar. E se esses laços são de conflito, o idoso entra literalmente no estado de depressão, que é também uma condição comum nessa faixa etária. E como, já com essa constatação, né, de toda essa problemática que o idoso enfrenta, ele já enfrenta na sociedade, né? E no ambiente familiar, que é o núcleo menor. Também. Pelo que vocês colocaram, é muito forte, né? Essa pressão da família nesses mais diversos aspectos. E como o idoso, ele se relaciona e ele convive com essa exclusão familiar, assim, as consequências, como se observa as consequências mesmo de tudo isso no idoso, de uma forma geral. Eu quero destacar que não existe uma posição aqui que seja assim para todos os idosos. Tem idosos bem tratados, idosos bem quistos. Vocês sabem também que toda a construção da afetividade é realizada ao longo da vida. Se nós não firmarmos laços afetivos na juventude, na fase adulta, provavelmente nós seremos idosos isolados. Uma afetividade, ela não se constrói na necessidade de ter alguém com você. Deve ser trabalhado ao longo da vida e isso é muito válido para nós que estamos no processo de envelhecimento, que deveremos ter os nossos laços fortes, afetivos. Porque a gente vai ver muitos idosos amparados pela gratidão dos filhos, pelo amor, pelo amparo que o idoso pode dar financeiramente. Então, vários são os motivos de você ter uma velhice amparada, tá certo? Então, por favor, não generalize que o idoso é sempre excluído no lar. Mas nós vemos com uma frequência muito elevada, inclusive, as denúncias são pequenas em relação à violência contra o idoso, com medo, né, do idoso ser pressionado pela família, de ter denunciado alguns maus tratos. Então, o idoso percebe e ele sofre, como a gente comentou, de alterações psicológicas em relação a essa fase. A gente pode ver alterações emocionais também, como irritabilidade, agressividade, ansiedade. E alteração do tipo depressiva também é muito comum, tanto pelos conflitos e como pela mudança do estilo de vida que eles são forçosamente obrigados a assumirem, né? Um lugar, vamos supor, o quarto do idoso, ou está lá no fundo da casa, ou num local pouco confortável para que os outros membros estejam nos seus respectivos locais. Para comemorações ou eventos sociais, o idoso normalmente não é convidado, ou se é convidado de uma forma já dizendo, não precisa ir. Então, ele realmente sente a exclusão, né? Ele não tá assim, satisfeito plenamente, mesmo estando em família. Em muitos casos, a gente vê que
os idosos até prefeririam estar só do que na família conflituosa. É uma situação de difícil resolução, porque o Estado não vai absorver essa clientela toda de idosos. De que forma? Não é isso? É por isso que a preparação para a aposentadoria, retomando a né, ela é muito importante, porque é nesse momento que a pessoa que ainda não é considerada idosa, porque aqui na universidade o nosso trabalho é a partir de 53 anos para as mulheres e 58 para os homens. E nessa fase é importante porque é aí que ele vai se questionar, ele vai refletir dessas condições que ele tem como pessoa de autorrealização, melhorando a autoestima, o seu desenvolvimento pessoal, inclusive o seu desenvolvimento profissional, porque muitos trabalhadores, eles, mesmo no ambiente de trabalho, eles buscam a sua capacitação, o seu aperfeiçoamento. Muitos aqui na universidade dizem que estão muito felizes exatamente porque a universidade lhes dá oportunidade de fazer uma graduação, uma pós-graduação, e isso vai aumentando a sua autoestima. Quando eles voltar para o seu seio familiar, e eles não vão estar tão desprovidos, eles vão estar mais preparados para aquela convivência ser mais salutar. O programa Vida no Trabalho faz um breve intervalo e volta em seguida. Universitária FM, a sintonia da Terra. Voltamos a apresentar pela Universitária FM o programa Vida no Trabalho, que hoje debate o tema o envelhecimento no trabalho e preparação para a aposentadoria, com a participação da professora Mária Ciero, do Departamento de Enfermagem da UFC, e da assistente social Márcia Martins, ela que é do Departamento da Divisão de Desenvolvimento Humano, da Divisão de Apoio Psicossocial. Da Superintendência de Recursos Humanos da Universidade Federal de Ceará. E você pode participar também do nosso programa, fazendo sua pergunta, fazendo sua observação pelo telefone 3366-7474 ou também pelo Twitter, @Vida no Trabalho. E pode também acompanhar o programa pela Universitária FM no nosso site www.radiouniversitariafm.com.br. E nós iniciamos esse segundo bloco, depois a gente entra mais fortemente na questão da aposentadoria, que eu acho que quem está em casa, não só os aposentados, né, as pessoas curiosas com o tema, gostariam de saber um pouco mais, para se preparar, né? Com certeza. É uma preparação. A Márcia que gerencia o projeto de preparação aqui na Universidade Federal do Ceará. Aí nós indagaríamos, existem diferenças significativas no tratamento dispensado ao idoso nas diversas classes sociais ou não há distinção? Assim, não dá para se observar mudança de tratamento dependendo da classe social em que o idoso está incluído? Professora Mayra. Infelizmente, a gente não vê distinção, não. Em todos os níveis socioeconômicos da população, nós percebemos esses valores sociais mesmo. Esses valores sociais, eles estão impregnados, independente da classe social, nesse sentido do idoso ser menos valoroso nos aspectos de produção, de ajuda, de recursos financeiros, de possibilidades, né, de oferecer qualquer coisa assim em troca, como o jovem é uma peça, vamos chamar assim, no meio da sociedade que tem valor e não é a classe social que dita, né, assim, se o idoso vai ser mais valoroso ou não, né? Não existe. Inclusive, assim, a gente coloca a questão, como a professora também já falou, sobre a questão da história de vida de cada um. Então, se aquele idoso, ele passou para os seus familiares, para os seus filhos, aquela educação de valorizar a velhice, né, a pessoa da terceira idade, eu acredito que quando ele estiver já na idade, né, de idoso, ele vai ter um amparo, né, mais acolhedor, certo? E, então, acho que a questão da educação é o que ele passou
para os seus filhos, que seus filhos, como de valor, vão passar para os outros. É tanto que você vê, inclusive, crianças educadas com seus avós, né, de mão dada, buscando alguma coisa